Deus. Graças a Deus. Antes de nós entrar na nossa meditação, eu quero fazer um breve comentário aqui. Antes do comentário específico, eu quero dizer que eu estou assim, com o meu coração muito rejubilando. Eu estive meditando, muito sobre o sétimo selo. Realmente o sétimo selo ele é extremamente profundo, é um oceano, Somente Apocalipse 1, verso 8, verso 1, Apocalipse 8, verso 1, aquele silêncio ele é tremendo, é profundo aquele silêncio. Quando você começa a recorrer à Bíblia, você começa a ficar muito empolgado, como o profeta fala, A revelação, ela estimula a gente, A gente fica muito maravilhado. E Deus, Ele tem a maneira de trabalhar com a gente, E segunda-feira aconteceu algo comigo que eu achei que depois que eu vivesse exclusivo para a obra, eu achei que não ia acontecer mais. Me bateu aquele desespero, uma angústia profunda, um desespero, e eu entrei tanto na presença de Deus que eu perdi um pouco o controle próprio e não consegui parar de falar em línguas. E eu direto espiar na porta, na janela, para ver se não tinha ninguém ouvindo. E eu tentava parar e não conseguia, aí olhar na porta e na janela, não tinha ninguém. E eu, meu Deus, tomara que ninguém me vê essa condição aqui. E eu falando em língua ali, chorando, em desespero. Uma mistura de alegria com desespero. E eu pergunto para Deus, o que é que me falta ainda? O que está acontecendo? Que eu achei que o dia que eu vivesse a obra, fosse excluída a obra, esse clamor de mim, esse fundo de mim estaria respondido, atendido. E agora sou pastor, temos a igreja aqui, e parece que ainda não é isso que eu estava querendo. E Deus, então, eu adormeci ali e tive um pequeno, eu considero arrebatamento de espírito, porque a gente fica consciente, sai ali daquela dimensão, conscientemente, e vai para algum lugar, e naquele lugar eu vivia os últimos dias desse mundo. Estávamos ali vivendo a última parte do sétimo selo. Foi maravilhoso a manifestação dos filhos de Deus. Eu fiquei muito feliz já, e o Senhor me disse: é isso que está dentro de você, só vai ser respondido quando isso se manifestar. E eu fiquei brincando, como eu estava com você, eu fiquei brincando nessa experiência, porque nessa ocasião eu tenho o poder da palavra falar, Eu fiquei igual um menino brincando que o portão ali, abre o portão abria, fecha o portão fecha, abre o portão abria. Fiquei brincando, Aí eu estava em um certo lugar, aí uma mulher foi atropelada, se quebrou todinha, tudo troncha. Não, agora tem a palavra para falar, Vou falar a palavra, vai ser curada, Aí a avó me disse: não, mas ela também tem a palavra, espera. Aí ela deu todo troncha assim e falou: volta normal, meu corpo, em nome de Jesus Cristo. O corpo não voltou tudo normal. Boa de noite e foi embora. Meu Deus, então é isso que nós estamos querendo, É isso, Está chegando, igreja. Mas isso só para quem está em desespero, irmãos. Isso é só para quem está desejando desesperadamente algo mais de Deus. Não é para qualquer um. É para a minoria, irmão. Isso é para a minoria.
O profeta dizia que é para 1 milhão, baseando na ciência da época, dizendo que a corrida no ventre era para 1 milhão de espermatozoides e um só chega, né? Mas acontece que a ciência hoje, com mais tecnologia, diz que a corrida não é 1 milhão, a corrida é 100 milhões, só um ganho. Então, se o profeta fosse pregar a mesma mensagem hoje, o tema seria 1 a cada 100 milhões. Então, você vê como é que é, né? É tempo de nós entrar em desespero, né? Se nós não temos isso aqui naturalmente, não está dentro de nós, esse clamor naturalmente, é hora de nós, o profeta fala, nós corremos para o altar e sair dali só quando isso estiver em nós, né? Desespero profundo, porque às vezes o que está adormecendo isso em você, às vezes é alguma, o profeta fala, alguma iniquidade, alguma coisinha, algum pecado mínimo que você não confessou, alguma coisa mínima, né? E está adormecendo esse sentimento em você, né? Mas estou agradecido a Deus, porque Deus Ele tem, né, consolado a gente, Ele sabe como nos alegrar, né? E ao comentário que eu quero fazer, é muito difícil, é coisa difícil, até comentei alguma coisa com as irmãs hoje sobre o assunto, mas é porque eu estava pensando, já estou no contexto do assunto. É muito difícil a gente manter-se no centro das coisas. É difícil você ficar no centro. É muito fácil ser extremista, muito fácil. E final de semana eu acompanhando um pastor, amigo nosso, homem de Deus, e ele estava dando um ensino, né, que era a escola dominical, e depois ele notificando as pessoas que assistiram pela internet. Ele então notificou alguns irmãos, veio lá do sul, parece, não lembro onde era, que tinha seus pastores local lá, né, e estava assistindo o pastor aqui de Rondônia. Então, como dá diferença do horário, né? Então essa pessoa lá assistiu a escola dominical dele, depois correu para trás e estava assistindo o pastor daqui, né? E o pastor aqui disse algo que eu achei muito prudente, muito de Deus, né? Ele falou assim: ó, nós acabamos de estudar o assunto tal, mas se alguma coisa que eu falei que é contrário ao seu pastor aí, fica com o seu pastor. Fique com o seu pastor te ensinou. Hebreus capítulo 13, verso 20, está escrito: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Esse grande aqui, quando se referindo a sacerdote, por exemplo, é usado como o sumo sacerdote. A palavra sumo significa grande. No Antigo Testamento, lá em Israel, tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, o sacerdote de sacerdotes era o sumo sacerdote. E Paulo está falando aqui aos Hebreus que o pastor dos pastores é Jesus Cristo, o grande pastor, o pastor dos pastores. Então é um tanto antibíblico algum pastor X ou Y querer ser como que um pastor soberano de outro pastor. Inclusive tem aí uma linha de pensamento que afirma que o irmão José Brana, ele é o pastor da noiva, ele é o pastor do mundo inteiro. E um companheiro que veio aqui até disse isso para mim, né? E eu falei: irmão, então infelizmente vocês estão tentando colocar esse irmão na condição de anticristo. Porque se tem alguém que quer assumir o lugar de Cristo, é o anticristo. E a Bíblia fala que esse pastor de pastores é Jesus Cristo. Inclusive tem outro pastor aí, aqui da nossa nação mesmo,
que ele acredita que ele tem suas redes sociais, WhatsApp, milhares de irmãos da mensagem, várias igrejas pelo país. E ele envia geralmente muitas mensagens diárias para irmãos do Brasil inteiro. E agora parece que está mais tranquilo, mas há um tempo atrás, Raquel, sai no chão, filha, vai lá para o banco. Há um tempo atrás ele semeou muitas contendas, palavras terríveis. E eu tive pensando, meu Deus, o tanto de igreja que deve ter se dividido, pastores tido problemas graves, igrejas que se rebentaram por causa desse pastor enviando pregações diárias no WhatsApp para membros de igrejas. Essa pessoa, esse pastor que fez isso, ele vai, eu creio que ele é um salvo, né? Eu creio até que vai no arrebatamento, mas ele vai ter que prestar conta com Deus. Ele causou muitas ruínas em muitas igrejas. Muitas igrejas foram uma situação terrível. Muitos pastores perderam noites de sono, choraram desesperadamente, porque eles não conseguiam, conter a rebeldia dos seus membros, das suas ovelhas, porque estavam dando ouvido para o pastor X. Mas também faltou um pouco de ensinamento desses pastores que sofreram com essas mensagens. Então, onde eu estou dizendo que eu quero chegar no centro do equilíbrio? O profeta, certa vez, chegou um rapaz denominacional que creu na mensagem e foi batizado em nome de Jesus Cristo. E aquele rapaz chegou no Branda, creio que ele era pastor lá na denominação, e falou com o irmão Branda: eu não posso pregar isso lá, essa mensagem. Se eu pregar essa mensagem lá, eles não vão me aceitar. Como é que eu faço, irmão Branda? O irmão Branda falou bem assim: você tem duas escolhas. Você pode ficar lá quieto e você ouça a mensagem só para você na sua casa, mas você não vai pregar isso lá, porque se você pregar isso lá, você está em rebeldia. Se você vai ficar lá, obedeça a doutrina deles, obedeça o seu pastor, que lá eles têm o pastor, os pastores, o bispo, Agora, se você acha que não dá para você obedecer, se você sente realmente, o profeta falando, esse pastor que deu a mensagem. Agora, se você realmente crê que você não pode mais viver aquilo, que você não dá conta mais de viver aquilo, e você deseja viver a mensagem, obedecer a mensagem, então você sai de lá e vá pregar a mensagem em algum lugar, vá viver a mensagem. Então, o que nós vemos é que, voltando aqui nós conversamos hoje, existe um extremismo, como nós ouvimos um certo pastor aí, chegou ao ponto de dizer que não queria que nenhum membro da igreja dele ouvisse nenhum outro pastor, porque eu sou o pastor de vocês, você tem que ouvir só a mim. É um extremo, e há outro extremo, que é membros da igreja participando de grupos de outro pastor e ouvir, recebendo o alimento diário daquele pastor que não é pastor dele. Por que esse pastor começou nele, fez tantos estragos no país afora? Várias igrejas foi quase a zero, porque muitos membros até hoje tem no Brasil inteiro, membros de várias igrejas receberam mensagem diária desse pastor que semeia tanta discórdia, tanta inimizade, falando coisas que Deus tem misericórdia dele. Inclusive tem um pastor aí, um pastor ordenado um pouco antes de mim, ali do Amazonas, e ele todo dia ele manda mensagem. Esse pastor lá que eu estou falando, que semeou discórdia no Brasil, ele manda mensagem para os seus membros todo dia, mensagem desse pastor X.
Um pastor, todo dia mandando mensagem desse pastor para os seus membros e para os seus contatos do WhatsApp inteiro. Eu fico pensando, será que esse pastor não tem alimento? Não, será que ele tem mensagem? Não, ele tem que ficar mandando todo dia mensagens, né, desse outro, sabendo que esse outro seria contenta, né? Todo dia eu coloco para vocês aquele do pastor Guilherme, mas ali eu vejo uma mensagem mais evangelística, né? Ali é mais para vocês compartilhar com o parente de vocês, mandar para um amigo, para um parente, mesmo eu compartilho com vocês, né? Mas se alguém começar a entrar em ensinamento, doutrina, especialmente, né, semeando inimizade, ele já misericórdia, né? Já tira aquilo, né? Então, nós temos que ter em mente, né, para não acontecer o que muitas igrejas aconteceram ao ouvir esse pastor que semeou contendas, divisões. Nós temos que ter em mente que nós lemos aqui em Hebreus 13, verso 20, que o sumo pastor, observe que pastor aqui está em P maiúsculo, o sumo pastor, né, Paulo se referindo a Jesus. Mas aqui no verso 17 tem um pastor com P minúsculo. Então Paulo fala: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Então, quando você ouvir pastor X ou Y ou Z, você tem que ter em mente que, independente do que ele pregar para você, você vai crer ou não, mas ele não vai responder por você diante de Deus. Quem vai responder por você é o seu pastor. Então, qual seria o conselho de Deus? Até porque muitas pessoas vão me ouvir pela internet. Qual é o conselho de Deus? Se houve divergência, se está ouvindo o pastor X ou Y, qual seria o pastor? Se houve divergência, né, no que você ouviu daquele pastor e no que seu pastor te ensina, se houve divergência naquilo que seu pastor te ensina e aqui você ouviu do outro pastor, você fica com o seu pastor. Agora, você vai para a Bíblia. Observa, você vai para a Bíblia e vai para as mensagens. Se aquilo é um assunto que requer revelação, é um assunto que requer interpretação, que tem muitos assuntos na Bíblia, na mensagem, que não são diretos. Por exemplo, o sétimo selo. Nós já passamos pelo sétimo selo. E vocês viram que tem muito o sétimo selo. Por que quase ninguém pega o sétimo selo? Porque o Mumbrano não diz de uma maneira direta. O Mumbrano vai dizer aqui nas entrelinhas, da maneira figurativa, é só para revelação. Então, a pessoa pegar o sétimo selo realmente é por revelação. Então, se uma pessoa vai me ouvir na internet, né, eu falo sobre o sétimo selo, e o pastor dela ensina diferente, fica com o seu pastor. Fique com o seu pastor. Agora, se é um assunto claro, que a Bíblia deixa bem claro, que o seu pastor está pregando fora da Bíblia, fora da mensagem, aí você tem essa escolha como manter com aquele cidadão, né? Você fica aí e obedece, ou você prega isso, viva isso, né? Ou então acontece como aconteceu com nós aqui, né? A maioria pensou diferente do pastor, ele tem direito, né, de tomar a sua decisão, né? Não, pastor, nós não cremos assim, nós não cremos assim, nós estamos aqui como um acordo, nós queremos viver assim, nós cremos assim, entende? Agora, se for assunto de interpretação, de revelação, né, o que diz a Bíblia, o que o Romano ensinou, fica com o seu pastor. Estamos entendidos? Bem claro? Então, qual que é o centro que eu estou tentando dizer? Ninguém é proibido assistir pastores, irmãos. Assista qualquer pastor que quiser, né? Mas eu quero dar um conselho pastoral para vocês aqui e para os irmãos que vão me ouvir na internet. Não fica também só ouvindo, nem mesmo com o seu próprio pastor. Tem gente que só ouve a pregação do pastor e nunca lê Bíblia, não lê mensagem. Não. Compare a pregação do seu pastor com as mensagens, com a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a mensagem. Porque isso vai exigir mais do seu pastor. O seu pastor tem que orar mais, se consagrar mais, ler mais, estudar mais. Porque se a igreja leia, que não sabe nada, o pastor nem vai se preocupar em estudar e ler a Bíblia, porque quem falar que não fala mesmo.
Irmãos, uma coisa real aqui, meus irmãos. Eu observo, a gente é muito observador. E eu observo, especialmente nos encontros, obreiros, pastores, dando amém para algo que o pregador fala ali, que é fora da Bíblia, que está errado. Que o profeta não fala, que a Bíblia não fala. Aquilo lá é a interpretação dele, compreensão dele. Então, o que diz amém? Vai ser para você, o que quer dizer amém? Você lembra o que significa? É verdade. É a pessoa falar uma coisa lá que não está na Bíblia, não está na mensagem. Você vai dizer, é verdade. Ué. Então, se não está na Bíblia, depois você tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a mensagem. Amém? Eles compreenderam? Conseguem ficar nos tempos? Conseguem? Amém? Vocês têm a liberdade de vocês, mas lembrando, leia Bíblia, ouça mensagens. Amém? Não fica ali só para ouvir também, não. Tá bom? Porque você não vai se alimentar na sua casa só quarta, sexta e domingo. Você come todo dia. Então alimenta a sua alma todo dia também. Não fica desnutrido, não. Amém? Amém. Então eu espero que seja bem claro. Lembrando que eu não falei só para vocês aqui, falei também para quem vai nos ouvir pela internet. Então, agora a gente não está só falando para nós, né? Estamos falando para mais pessoas, né? Então vamos aqui rapidamente ler algumas palavras da mensagem que eu desejo ler hoje. Eu quero ler algumas palavras da mensagem, imagens de Cristo. Vamos ler a Bíblia então para nós começar? São João capítulo 13, verso 4. São João capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Amém? Só isso. Pode se sentar, incline sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, depois desse pequeno diálogo, Senhor, com meus irmãos e aqueles que nos ouvirão, pedimos que o Senhor, meu Deus, nos ajude a ficar no centro, meu Deus. Senhor, livra-nos dos extremismos, Senhor. É muito fácil ser extremista, mas o Senhor não está nos extremos. Um caminho, os seus extremos têm atoleiros, os seus extremos têm pregos, têm sujeiras. Uma estrada, todo carro quando vai lá numa estrada, ele anda no meio da estrada, na parte mais alta da estrada. E assim é isso que a Bíblia diz do alto caminho. Nos ajuda a permanecer nesse alto caminho, no centro do caminho, esse lugar mais elevado, aonde podemos olhar e ver as suas pegadas, onde o Senhor já trilhou esse caminho, meu Deus. Que possamos seguir as suas pegadas, seguir os seus passos. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda em tudo, pois dependemos de Ti, Senhor. E agora venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, e ministra a Tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, como eu já comentei bastante, né? Então eu vou tentar só ler aqui, porque é bastante coisa, e eu então vou só ler esses parágrafos da mensagem. Mensagem, imagens de Cristo, parágrafo 44. E então, alguns dizem que se você carregar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que aquele é o sinal de um cristão. Bem, tudo bem com essas coisas, mas eu não creio que carregar uma imagem faça de você um cristão. Eu creio que ser uma imagem de Cristo é que faz de você um cristão. Não é o que fazemos externamente, é o que aconteceu internamente que nos faz ser como somos. Então, portanto, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, nós devemos ser imagens como Ele.
Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não nos unindo à nossa igreja, ou ao nosso crucifixo que carregamos, ou nossas emoções, mas isso deve estar na presença viva do Deus vivo, que se reflete através de nossa vida. Glória a Deus. As pessoas, igreja, precisam olhar para nós e vermos que somos cristãos. A pessoa tem que olhar para você e dizer: você é um cristão, posso ver. Pedro, por mais que tentou disfarçar, ele não conseguiu esconder que ele estava com Cristo. Então as pessoas têm que olhar para nós e dizer: ainda existe cristãos, ainda existe cristãs. Sim. Foi-me dito por autoridades que antigamente, quando naqueles dias eles possuíam os fundidores, tiravam a impureza do ouro, extraíam o ferro e a pirita. A pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro, até ao ponto de ser chamado de ouro de tolo. Mas a maneira através da qual eles extraíam tudo aquilo, olha, eles batiam aquilo com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os velhos ourives costumavam fazer isso. Batiam com o martelo e o viravam e batiam até tirarem toda a impureza dali. E a única maneira pela qual eles sabiam que tinham chegado ao ouro era quando o batedor podia ver o seu reflexo naquilo. Aleluia! Essa é a maneira, irmãos, que quando o nosso caráter, já falei esse dia atrás do caráter, essa é a maneira quando o nosso caráter realmente está purificado, quando o nosso caráter está refletindo o caráter de Cristo. Essa é a maneira que você realmente se tornou um cristão, uma cristã, quando você está refletindo a Cristo. Aquele que estava batendo podia constantemente olhar, até ele quase poder se barbear através do seu próprio reflexo no ouro, no qual ele estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começa a nos bater com o martelo do Evangelho, todas as coisas do mundo são expelidas e podemos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nós tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo, refletir, viver como Jesus viveu em cada circunstância. Por isso eu gosto sempre de dizer, em cada situação da sua vida, seja uma resposta, um argumento, uma palavra, seja o que for você for fazer, antes de você fazê-lo, tente imaginar como Jesus faria. Se alguém te falou algo, tente imaginar como Jesus responderia. Responda daquela maneira que você acredita. Por isso Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitou a Cristo. Agora Paulo está mandando você imitar a ele, Paulo. Muitas pessoas entendem que Paulo está mandando imitar a ele, Paulo. Mas Paulo está falando assim: não, assim como eu imito a Cristo, imita a mim nisso, imita Jesus Cristo também. Aleluia! Sim, agora isso não significa que temos que deixar crescer uma longa barba, como os artistas o retratam, e nem mesmo significa que temos que ter cabelos compridos, como os artistas o fazem ter, ou usar o manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Agora, irmãos, vocês acham que Jesus tinha cabelo comprido ou cabelo curto? Já que Paulo condenou o homem de cabelo comprido, o que vocês imaginam? Alguém poderia dizer que é ousadia alguém? Por quê? Amém? Exatamente. Você vê aí muitos filmes aí, né? Jesus cabelo cortadinho, curto como de homem, especialmente os filmes mais entendidos para os que se dizem testemunhos de Jeová. Que testemunhos de Jeová somos nós, né? Eles não são coisa nenhuma. Nós somos testemunhos de Jeová, Jesus Cristo feito carne. Amém? E eles fazem lá, né, o Jesus cabelo curto lá, mas eles esquecem que Jesus era nazireu.
E a lei do nazareado afirma que enquanto a pessoa estiver, né, no nazireu, ele não pode passar navalha em sua cabeça. Então Jesus tinha sim cabelo longo, sim. Agora, continuando, não precisamos necessariamente ser assim, como Jesus foi, cabelo longo, barba longa, usar aquelas roupas orientais. Não precisamos refletir a sua imagem física, mas devemos em nossas almas refletir a imagem de seu espírito, seu modo de vida. Aleluia! Que diferença do que reflete hoje os assim chamados cristãos? Que diferença! Olha, os assim chamados cristãos hoje querem ser servidos. Ele começa a pensar que é alguém. O certo irmão me perguntou: você sente diferente agora que você é ordenado a pastor? Irmão, não tem diferença alguma, eu sou a mesma pessoa, não mudou nada. A única diferença é que alguém admitiu que eu tenho esse ministério, mas eu já tinha isso, a pessoa nasce com o ministério. Se eu nunca fosse reconhecido na minha vida, isso não me faria se tornar inferior. Eu sei para quem fui chamado. Aleluia! Glória a Deus, sim. Então, irmãos, muitas pessoas, quando se tornam um pastor ou um evangelista na igreja, ele já começa a pensar que é alguém, e esquece que, na verdade, quanto mais ele é dado, maior a sua responsabilidade, maior é cobrado de você. E as pessoas esquecem muitas vezes que o pastor não é colocado na igreja para se servir da igreja, ele é colocado na igreja para servir a igreja. Aleluia! Eu sempre gosto de lembrar que a ovelha não pertence ao pastor, a ovelha é aquele senhor. O pastor lá no Oriente, ele é apenas um empregado do dono da fazenda. Aleluia! E o dono dessa igreja, o dono dessas ovelhas aqui é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui como apenas um enviado de Deus, um subordinado de Deus, para servir essa igreja, para alimentar essa igreja, para mostrar para você onde está o riacho com água fresca, aonde está a grama verde. O alimento é meu. Eu abri a ponta aonde está o alimento, aonde está a água. É só isso que eu estou falando. Eu estou mostrando para vocês aqui, irmãos. Aqui está a água, aqui está o alimento. Se alimente, bebe, mata sua sede. Não vou convidar agora há pouco, leia a Bíblia, ouça a mensagem. Aleluia! Sim. Olha, se começa a pensar que é alguém, que diferença é do que foi ele. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. Que o maior entre vós seja o servo de todos. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e a sua personalidade. Ele veio para os mais baixos, para as prostitutas de rua, para o mendigo, para o beberrão, e chega até embaixo do pó com eles. Essa é a vida cristã. Essa é a maneira que deve ser refletido desse modo. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito que não consegue ser humilde e manso, nós devemos deste modo colocar em nossas mentes e termos consciência que ainda não somos cristãos. Meu Deus! Eu não sei, eu venho todo culto, eu canto na igreja, eu prego, repetindo mensagem do profeta de Deus, imagem de Cristo, parágrafo 63. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito que não consegue ser humilde e manso, nós devemos deste modo colocar em nossas mentes e ter consciência que ainda não somos cristãos. Não importa o
podemos ser cristão e não amar todas as pessoas. Jesus deu exemplo, Lucas 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, quando alguém fizer um mal para você, falar algo contra você, que fere seu sentimento, lembre-se, aquela pessoa não sabe o que está fazendo. Se ela soubesse, ela não faria. 1 Coríntios 11, verso 1. Sim, seja vós, pois, imitador de Cristo. Se Jesus então perdoou aqueles malfeitores, nós também devemos perdoar aqueles que nos fazem mal. E do mesmo modo, sim, deixa eu pular aqui, o tempo está passando. Glória a Deus. E do mesmo modo, nós precisamos de um novo nascimento, sim, um novo nascimento que produz vida. Agora, que tipo de vida? Vida de servo, para que se humilhe, que negue-se a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Eles dizem: mas eu os tenho visto chorar e gritar e se comportar assim ao redor do altar. Sem dúvida, esse é o novo nascimento, é uma bagunça. Não importa aonde você vá, você pode levantar com seu rosto todo cheio de lágrimas e seus olhos vermelhos e sua mão na carne viva de tanto bater no altar, mas é um nascimento. Isso faz algo contigo, isso faz de você um servo. Aleluia. Isso tira de você a dureza, esse coração duro. Irmão, pergunte para você mesmo: qual foi a última vez que você chorou ao ouvir a palavra de Deus? Qual foi a última vez que um hino fez você chorar? Qual foi a última vez que você sozinho com Deus, você chorou? Irmão, muitas vezes nós, depois de velhos e convertidos de crentes, nós precisamos voltar para o altar. Precisamos. Vamos nos tornar muito formal. Sim, isso tira de você a dureza, formando imagem, moldando uma nova vida, nova criatura. Você pode estar todo bagunçado quando você levantar, mas você nasceu de novo. Não importa onde você esteja, isso faz uma nova vida, isso traz uma nova imagem de vida. Aleluia. Isso faz de você um servo. Você deseja servir. Então Jesus quer que sirvamos um ao outro, amemos um ao outro, e quando servimos um ao outro, nós o estamos servindo. Amém. Aleluia. Irmãos, sabe, irmãos, você tem que ter no seu coração, você tem que ter certeza que quando, como a lei da queda do lava-pé, quando você ajoelha para lavar os pés do seu irmão, você tem que ter em mente que você está no pé de Jesus. Não vai sentir você o Jesus, eu sou o Jesus lavando o pé do meu irmão. Não! Você é um nada, você é um pó, você está lavando os pés de Jesus. Se humilha perante aquele seu irmão. E quando aquele seu irmão estiver lavando os seus pés, sinta-se indigno, sinta-se imerecedor, porque Jesus está lavando os seus pés. Aleluia! Mateus 25, verso 40: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Seja bom, seja mal, o que você faz com o irmão desse, você está fazendo para Jesus. Aleluia. A irmã Silvia lá, ela está lá, que já foi ver ela. Talvez você não está sabendo, mas ela está sabendo. Vai lá ver nossa irmã. Vamos lá ver nossa irmã Edícia, que puder. Quanto a mim,
Se eu tivesse que fazer uma escolha, eu gostaria de ser como ele foi. Aleluia! Ele veio para ser um pastor, e ele foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de sua ovelha. Um pastor tem que vagar para encontrar o perdido. E um pastor é um pecureiro. Sinceramente, a palavra pastor significa pecureiro. E às vezes na igreja, num pequeno culto, um pequeno estalo acontece na igreja, e uma parte vai para um lado e a outra para o outro lado. Um verdadeiro bom pastor irá atrás daquele barulho para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um verdadeiro pastor de verdade, o que ele fará? Ele vagará ele mesmo para fazer o quê? Para trazer de volta a ovelha perdida. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem de um bom pecureiro, tentando ganhar aquela alma de volta, embora elas tenham se afastado em alguma parte. E aí eu preciso falar para vocês: muitos pastores equivocados só visitam a casa de irmãos sã na fé, firme na fé, que vem todo culto. Mas o dever do pastor não é ficar indo na casa de irmão que já está bem, já está firme. O dever do pastor é ir atrás das ovelhas que estão variando, desgarradas, que estão sendo ali vítimas para os lobos cruéis. Esse é o dever do pastor. Quanto mais fraco o crente, quanto mais vulnerável o crente, quanto menos fiel ele é, mais o pastor vai atrás. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Olha, você não pode evangelista, não. O evangelista vai atrás de quem não crê, de quem não é crente. O pastor vai atrás de quem já é crente, já faz parte daquele rebanho, daquela tribo. Eu até comentei com uma certa irmã, né? Depois esperta comigo, irmã. Se eu começar a frequentar muito a sua casa, examine se alguma coisa está errada na sua casa com você, ou alguma coisa está errada aí. Agora, se eu subir daqui, fica feliz, está tudo bem com você. Então, se eu não vou na casa de vocês, agradeça a Deus, está tudo bem comigo. Ei, irmãs, não vale para vocês, né? Para vocês não vale, você mora lá na minha casa, não tem como eu. Não tem como, né? Eu moro na casa de vocês, né? Como é que eu não vou frequentar a casa de vocês, né? Sim, aquele pastor seguirá para mantê-las corretamente, ganhando-as de volta desta maneira. Este é um bom pastor, ele reflete a imagem de Jesus. Eu não estou interessado em seminários e no que alguém tem a me dizer. Eu estou interessado em uma coisa: esta é mais do Espírito Santo para vencer o meu eu. Aleluia! Não é nem para vencer o mundo, porque o mundo Jesus já venceu por nós. Nós precisamos do Espírito Santo, é para vencer a nós mesmos. Eu não estou interessado em me unir a uma igreja maior do que essa. Eu pertenço à igreja verdadeira, meu filho. Aleluia! Eu desejo mais do Espírito Santo em minha vida para refletir a Cristo, a quem eu amo. Não me importa que plano ou nível eu tenho que chegar para obter isso. Não importa se eu tenho que ir aqui ou ali, ser chamado de fanático, santo rolador, seja o que for. Eu desejo mais da sua vida para ser refletida no meu viver. Eu não estou interessado no plano que terei que atravessar. Estou interessado no Espírito Santo, para que então eu possa ser mais um servo, como ele foi. Aleluia! Ele foi o servo do Senhor, e eu quero ser o seu servo também nessa terra. Ele nunca veio para ser servido, mas para servir. Ele tomou o lugar de um servo. E se o Rei do céu pode fazer aquilo, e nós somos os membros de seu corpo, sejamos todos do mesmo modo, não para sermos diferentes, mas para nos humilharmos em sua presença. Não importa o que o mundo tenha a dizer, ou o povo intelectual tenha a dizer, apenas receba mais do Espírito Santo.
de Jesus Cristo. Seja humilde, seja manso. Amém? Perdoe a todos, em nome de Jesus. Inclina sua cabeça, Senhor. Senhor, que esse exemplo, Senhor, possa se entranhar em nosso coração, que nós possamos realmente, ó Pai, nos humilhar, ainda que tenhamos de como ovelhas mudas para o matadouro, ainda que significa calvário nosso, meu Deus, nós estamos dispostos, e nesta noite queremos morrer para nós mesmos, queremos morrer para nossas paixões, queremos morrer para nosso desejo, mas queremos viver como servo do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma cada um de nós, tira nosso orgulho, tira nossa arrogância, tira tudo de nós, que o nosso eu agora desapareça, que o nosso eu agora morra, Senhor, e que possamos estar totalmente rendidos ao Teu Espírito Santo, para viver uma vida santa, consagrada, verdadeiro cristão e cristã nesta terra, em nome de Jesus Cristo, e que o mundo possa ver o Senhor em nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, é tudo o que queremos, mais do Teu Espírito Santo, mais de Ti. Transborda nosso ser do Teu Espírito Santo, manifesta o Teu sinal em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos ser outra vez esse verbo, essa palavra pregada, encarnada outra vez, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Abençoe um ao outro. E assim encerramos. Aleluia.